Bote a Boca no Trombone, entrevista. Dois assuntos levantados aqui no programa, que nós vamos conversar diretamente com o prefeito de Balneário Camboriú, Fabrício Oliveira, para ver a resposta. Primeiro deles, transporte coletivo. Existia um indicativo, uma conversa de que poderia voltar a partir do dia 16. Prefeito, como é que está essa questão em Balneário Camboriú? Bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Menina, bom dia a todos. Primeiro dizer sobre o transporte público. Transporte público na nossa região, além da determinação, da recomendação da ANFRE pelo não retorno, né? Itajaí não retornou, Camboriú também não retornou, Balneário Camboriú não retornou. Existe aqui toda uma condição sanitária, a nossa região está hoje no estado gravíssimo, né, em termos de contaminação. Além dessa situação, e é um dos motivos que ainda não voltou, existe também a dificuldade da empresa retornar e um pedido de um subsídio que nós não temos legalidade para pagar. Ainda que, né, nós tivéssemos condições de pagar o subsídio, não existe hoje a legalidade ou então autorização legal para o município fazer esse pagamento. Então, hoje o transporte público ele não volta principalmente pela questão, porque senão nós faríamos imediatamente, né? E estamos já trabalhando numa proposta emergencial, mas mesmo com proposta emergencial, nós não voltaríamos porque existe uma recomendação e uma decisão da região em conjunto que a região não voltaria com transporte público. Então, nenhum município aqui está com transporte público. Se eu não me engano, talvez Porto Belo, mas iria rever a decisão. Né? E eu não sei também se vai rever a decisão, mas Itajaí, Camboriú, Balneário Camboriú e os outros municípios, eles não estão funcionando o transporte público, uma recomendação em conjunto, assim como nós fizemos também a colocação do horário, né, de bares e restaurantes em conjunto, algumas decisões, uma delas é o transporte público. Então ele não está funcionando, não é porque o prefeito não quer, é porque existe uma estratégia em conjunto de combate ao coronavírus e também é uma situação pontual com a empresa não tem condições de voltar, ela precisa de um subsídio, o subsídio não há legalidade para pagar esse subsídio, como também o município não fez contrato emergencial com outra empresa, por conta que agora, nesse momento, não há condições de retorno do transporte público por condições sanitárias, condições de propagação do vírus, que mais uma vez a região entra, a única região do estado entra no estado gravíssimo, a região é o nosso, né, todos os municípios, então nós fazemos algumas recomendações em comuns, algumas ações em comuns, e uma delas, funcionamento de bares, restaurantes, e outra delas é o transporte público. Questão das escolas, prefeito, existe uma previsão, existe uma conversa? As escolas, existe sim uma previsão, né? Eu não sei quem foi que falou aí, mas ela deve saber que existe sim uma previsão, que é o decreto do governo do estado, dia 2 de agosto, ponto final. Aqui nós não podemos e nós não vamos abrir as escolas, não é que Balneário Camboriú é o estado, existe lá uma determinação para o dia 2 de agosto. Não cabe ao município, no quesito escola, fazer um decreto e antecipar o retorno das aulas. Então, as aulas em todo o estado estão para o dia 2 de agosto, segundo o decreto do governo do estado. Não é só Balneário Camboriú, é toda a região, é o estado que segue o decreto nesse sentido do governador. Existem ações que podem ser flexibilizadas, existem ações que não podem ser flexibilizadas. As ações que podem ser flexibilizadas são aquelas, por exemplo, como comércio, né? Comércio e outras medidas econômicas. Há ações que não podem ser flexibilizadas. Uma delas é o retorno da educação, né, das aulas particulares, aulas públicas, antes do dia 2 de agosto. Nós não podemos retornar. E o prefeito Mas esse é um indicativo, prefeito. Esse já é um indicativo que, então, no mês de agosto, deveremos ter o retorno das aulas. Esse é um indicativo, inclusive, né, para o estado de Santa Catarina, os particulares e o público.
As escolas particulares, estou falando aqui de Balneário Camboriú, né? Elas já têm, né, mais ou menos definido um protocolo que devem definir, ampliar esse protocolo talvez junto à Secretaria de Educação, junto ao próprio prefeito, mas as escolas particulares estão prontas. Se quiser voltar, elas voltam, se o senhor autorizar, a partir do mês de agosto elas voltam. Agora, e as escolas municipais, como é que elas estão se preparando para esse retorno às aulas? Primeiro, nós vamos fazer um alinhamento, né, com a questão da propagação. Nós temos aqui vários protocolos que nós vamos aplicar segundo, né, os números da epidemiologia. Até dias atrás, há 20 dias atrás, nós tínhamos alguns números. Hoje nós temos números muito diferentes que nos impuseram a botar limitação de horário de funcionamento do comércio. Assim deverá também ser as nossas escolas municipais. Distanciamento, número de crianças na sala de aula, idade das crianças, faremos ou não rodízio, faremos ou não, né, adaptação das crianças para outras escolas, justamente para que nós não venhamos a voltar. Não será retornado, não haverá retorno na mesma modulação que hoje funciona, que hoje, até pouco tempo atrás, funcionava. Isso é ponto, né? Então, agora nós temos toda uma série de alternativas de protocolos para, quando houver o retorno, nós decidirmos qual é a capacidade e como que nós vamos retornar. Dentro da liberação do governo do estado para o dia 2 de agosto. Antes disso, a não ser que, né, aconteça uma judicialização, uma liberação antecipada, que eu não acredito, eu não vejo o governo do estado se manifestando dessa maneira. Vai respeitar até o dia 2, do dia 2, né? Então, que as escolas poderão se organizar, terão que se organizar antes, mas a abertura delas só poderá ocorrer dia 2. Então, não é escola particular, é todas as escolas, todas as aulas presenciais, não é o município de Balneário Camboriú, é todos os municípios, é todo o estado. Perfeito, é isso aí. Resposta para a comunidade, muito obrigado. Sim, pode. E sobre a distribuição de máscara que você falou, sim, não ouvi, falei. Mas você falou da distribuição. Primeiro, deixa eu te falar o seguinte, nós distribuímos mais de 80 mil máscaras e continuamos a distribuir. Estão fabricando ainda? Estão fabricando. As máscaras, sim, as máscaras estão sendo distribuídas em casa. Nós, além de distribuir, estamos fazendo as ações, né, de testagem no município. Fizemos com idosos na região sul, estamos fazendo com idosos no bairro das Nações. O bairro dos Municípios receberá, essa próxima semana, é o segundo bairro mais infectado depois do centro de Balneário Camboriú, o bairro dos Municípios. Nós faremos uma ação de casa em casa, com máscaras, com medicação, com testagem e com todo o serviço de saúde e atenção sistêmica em todas as áreas, em casa, assim que nós estamos procedendo. Então, todas as ações estão sendo realizadas, eu acompanho de perto, acompanho as ações da Guarda Municipal, da Assistência Social, acompanho as ações da Secretaria de Saúde e sempre, né, o maior cuidado nosso, evidentemente, é com a população. Então, essas informações, sabe, Elias, que vêm truncadas, é muito bom que você me dê um espaço aqui para que nós possamos colocar alguns pingos nos is. O transporte público não retorna por questões sanitárias, regionalmente é uma decisão regional e uma decisão minha também, e também por uma questão de subsídio à não legalidade desse pagamento. Segundo, as escolas não retornam porque o prefeito quer retornar dos municípios e não quer retornar a pública e por isso não retorna a particular. Isso não existe. É uma regra geral para particular, para pública, que somente poderão votar no dia 2 de agosto com seus devidos protocolos. Perfeito. 3, prefeito, as máscaras continuam sendo distribuídas. Prefeito, aproveitando essa oportunidade, a gente está recebendo vários recados aqui, uns favoráveis, outros desfavoráveis à escola. Tem a própria a Cleonice, né, que é da regional também, fez um comentário aqui, depois a gente também tem muita. Só uma coisa, dessas mensagens todas que nós estamos recebendo, uma que me chama a atenção, e essa eu considero importantíssimo termos uma resposta do senhor. Diz assim: prefeito, existe, é o Claudir que está mandando, prefeito, existe alguma possibilidade de fechar o comércio novamente em Balneário Camboriú, se os casos seguirem crescendo nessa proporção na nossa cidade? Olha, eu vou editar novas medidas até o final de semana, né? E não serão de restrições ao funcionamento do comércio, serão restrições de aglomeração.
É evidente que nos últimos dias as pessoas começaram a mudar o comportamento em relação ao funcionamento da cidade, há uma mudança de comportamento. As pessoas largaram mão da responsabilidade e aí, né, é um resultado que já não está só acontecendo aqui, está acontecendo no estado inteiro. E uma das medidas, né, que nós vamos fazer é punir com severidade aqueles que fazem festas clandestinas, aqueles que promovem aglomeração, independente da questão do horário até 23 horas, para que nós possamos limitar, então, o funcionamento, a proliferação do vírus. As medidas de comércio que nós estamos implementando são essas que estão em funcionamento. Distanciamento, horário até as 23 horas, depois das 23 às 6 da manhã está restrito, não poderá abrir nesse momento. Essas são as medidas que estão em vigor e essas são as medidas que nós pretendemos trabalhar, né, pedindo à população a consciência, o envolvimento, para que nós possamos conter o vírus. Não há nenhum indicativo, por enquanto, do nosso governo, que nós vamos fazer qualquer tipo de restrição ou isolamento total. É evidente que nós precisamos olhar os números, mas nesse momento o que nós estamos fazendo são essas medidas e esperamos com essas medidas nós possamos diminuir, se a população nos ajudar, evidentemente. Se não acontecer isso, qualquer medida não tem efetividade nenhuma se não tiver a consciência das pessoas e infelizmente tem alguns que estão faltando. Ok. Obrigado, prefeito Fabrício Oliveira, pelas informações. Valeu. Muito obrigado, um abraço. Responsabilidade e credibilidade. Bote a boca no trombone. 8h37.